A paz do Senhor, queridos. A contenda entre os pastores de Gerar e os pastores de Isaac. Contenda. Algo muito recorrente hoje nos nossos dias, infelizmente até dentro da igreja. E ela tem consequências drásticas. O texto diz assim: E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou seu nome Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou um outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Gênesis 26, verso 20 ao 22. Existem várias palavras hebraicas para descreverem a palavra contenda. Basicamente, a palavra contenda, queridos, ela traz o sentido de disputa, uma guerra de vontades. Provérbios 21, 9, Provérbios 25, 24, Provérbios 27, 15 você vai encontrar. Em outros casos, contenda tem o sentido de processo, litígio, estado de conflito em que se põem duas ou mais pessoas ou entidades que não puderam chegar a um acordo em relação a um intento. Provérbios 22, 10. E finalmente, às vezes a palavra contenda ela traz o sentido de briga, luta, como está lá em Provérbios, capítulo 13, verso 10, Provérbios 17, versículo 19. A pergunta é: por que a contenda representa um grande perigo? Nesta citação bíblica de Gênesis, vemos que a contenda é destrutiva por provocar inimizade. E aqueles que fogem das contendas por serem fiéis a Deus, com certeza serão abençoados. Eu te convido a analisar comigo Gênesis 26, verso 20 a 22, para que juntos possamos compreender melhor esse assunto sobre a contenda. Vamos começar vendo o significado das palavras Ezeque, Sitna e Reobote. Ezeque significa contenda. Sitna significa inimigo, inimizade. Inclusive, Sitna é uma palavra hebraica que deu origem ao nome Satanás, literalmente falando, adversário. Reobote significa alargamento e prosperidade. Uma pergunta: o que podemos aprender com o significado dessas palavras? Primeiro, queridos, a contenda ela começa onde há interesse pessoal e egoísta e o espírito atribulado que não sabe a hora de parar, de encerrar um assunto para priorizar a paz. Vale lembrar que onde há amor, não há lugar para a contenda. Pois quando amamos o nosso próximo, queridos, muitas vezes abdicamos de coisas que teríamos o direito de fazer para não magoarmos ou ofendermos o outro. Muitas vezes, mesmo quando a razão nos assegura o direito de contender, por amor, não contendemos, pois o amor não nos dá o direito de causar o desconforto da ofensa ou da mágoa ao nosso próximo. Vamos ao caso em questão. Os pastores de Gerar se interessaram por aquele poço que foi cavado pelos pastores de Isaac. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e ali acharam um poço de águas vivas. Segundo, depois de iniciar a contenda, vem a inimizade. Olha só, os pastores de Isaac, eles não se importaram em perder o poço que eles mesmos cavaram. Ou seja, para os pastores de Isaac,
Aquele já era um caso encerrado. Eles não pretendiam mais continuar falando sobre aquela questão, sobre aquele assunto. Mas os pastores de Gerar, por terem um espírito contencioso, voltaram a contender e a falar do assunto que para os pastores de Isaac já estava findado, até mesmo pelo outro poço que eles haviam cavado. E daí começou a inimizade entre eles. Gênesis 26, 21. Isaac e seus pastores até saíram do lugar onde havia contenda e inimizade, pois eles tinham um espírito manso e temiam a Deus. E como resultado desse temor, como resultado do procedimento deles, foram abençoados por Deus. Gênesis 26, 22. Entenda uma coisa, ter espírito manso não é falar baixinho sem alterar a voz. É ter o espírito de paz, é não amar a contenda. Para compreendermos ainda mais as consequências negativas causadas pela contenda, vamos olhar para o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Tudo tem que ser, na Bíblia, a nossa regra de fé e prática. O que é que gera a contenda? Pessoas carnais. Olha o que a Bíblia diz. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Mais Bíblia. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreia? Tiago escreveu no capítulo 4, verso 1. A palavra de Deus nos assegura que os carnais não herdarão o reino de Deus. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 até o 21. A contenda vem do orgulho. Pessoas orgulhosas, soberbas. Mais Bíblia. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Provérbios 28, verso 25. Mais Bíblia. Da soberba só provém a contenda, mas com o que se aconselha se acha sabedoria. Provérbios capítulo 13, versículo 10. Os orgulhosos serão arruinados, queridos. Bíblia. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. E tem mais. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versos 3. A contenda vem de pessoas em pecado. Bíblia. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. Provérbios 17, versículo 19. Perversidade há no coração. Todo tempo maquina o mal. Anda semeando contenda. Provérbios 6, 14. Então, queridos, essas são as causas. Dentre outros, o ódio, o orgulho, a cobiça, a insensatez. A pessoa insensata, ela se mete em contendas. Às vezes o assunto nem é com ela. Eu já ouvi pessoas de forma soberba citar um provérbio popular que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga e depois uma manada para não sair. Você já ouviu? Tem mais. Palavras torpes geram contenda. Zombaria. Quantas pessoas gostam de zombar, de escarnecer do outro? Isso incendeia a contenda. O difamador, o caluniador, aquele que vive a falar mal dos outros. O provocador, tem pessoas que provocam a contenda. Sem falar nos vícios, na bebedice. Dificilmente se faz parar um contencioso, uma vez que começa a contenda, especialmente se for com alguém que era irmão ou que era amigo íntimo. Por isso, é melhor perder a briga. Às vezes é até melhor perder um amigo, porque com ofensas nós fechamos o nosso acesso ao coração do irmão. O conselho de Deus é: cuidemos para não ofender ninguém.
Devemos fugir da contenda, porque ela é uma praga para o lar. O indivíduo contencioso é polêmico, é alguém que acaba despertando a impaciência, a intolerância e a ira dos outros. Não há nada pior do que uma conversa ruminada que parece que nunca tem fim. Muitas vezes, quando para o outro, o assunto já foi dado por encerrado. Aí surge um fato novo e lá se vem a contenda. Eu incluo aqui acusações, debates sem fim. Povo de Deus, Deus abomina a contenda. Tem até uma passagem que diz assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Aí diz assim: no que semeia contenda entre irmãos. Provérbios 6, verso 18 até o 19. A contenda destrói a unidade da igreja. Quantas igrejas destruídas por contenda? Olha o que está escrito: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 11. Para mantermos a unidade da igreja, é preciso resistir à tendência de contender. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. E para encerrar, fuja da contenda. Fuja dos efeitos destrutivos da contenda. Fuja com amor, com oração. O espírito contencioso, que também é questionador, arrogante, orgulhoso, polêmico, faz parte das obras da carne, cuja manifestação é também revelada em inimizades, ciúmes, iras, dissensões, facções, inveja. Definitivamente, o espírito e o comportamento contencioso não vem de Deus. Amém? Saúde e paz. Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus.